Essa história é para você que acha que não tem condições de prosperar e romper nesses últimos anos que a gente tem vivido a grande era da tecnologia. Crenças limitadoras provocam esse estado mental onde se acredita na ideia de que todos nasceram predestinados ou para ser ricos ou para ser pobres. O grande problema é que esse bloqueio mental realmente determina o nosso futuro. Se eu acredito que vou prosperar, inevitavelmente a prosperidade vai ocorrer, assim como também se eu acredito que a minha vida sempre será uma vida escassa, assim também vai acontecer. Isso é um princípio milenar contido na Bíblia Sagrada e diz assim: aquilo que o homem pensa, isso ele é. Ou seja, a tua vida é determinada nos teus pensamentos. A qualidade dos teus pensamentos determina a qualidade de vida que você passará a ter se esses pensamentos forem reiterados, constantes e persistentes. Já viu aquele livro A Lei da Atração? Eu sei, é um livro muito utilizado por coach que querem vender filosofias de prosperidade barata. Eu sei, mas grande parte do que está escrito ali tem previsão, sim, em códigos milenares sagrados, e eu tenho que assegurar para vocês, isso é verdade. Então, se você não acredita que pode prosperar, acredite, você não irá prosperar. Agora, se você acredita piamente que as coisas vão acontecer e você trabalha duro para isso, eu estou te dizendo, vai acontecer, você vai prosperar, você vai romper. O ano era 2022 e eu fui convidado para palestrar em uma comunidade evangélica, tratar sobre 4 temas: finanças, emoções, sentimentos e carreira. A pessoa que me convidou chamou-me para palestrar durante 4 quartas-feiras. Cada quarta-feira eu iria abordar um tema. Ela perguntou se eu poderia trazer essa ministração, esse conteúdo para aquela comunidade, e eu falei para ela que os 4 temas seriam muito densos e pesados para eu estudar. Eu me comprometi a falar apenas uma quarta-feira sobre finanças, e lá estava eu, feliz da vida naquele dia, após ter estudado bastante o conteúdo e ministrar aquela palestra, aquela aula. Eu fui para os códigos milenares sagrados, e para quem não sabe, os códigos milenares sagrados, nada mais nada menos do que a Bíblia Sagrada dos cristãos, né? E me dediquei no livro de Provérbios a extrair dali princípios valiosos para uma vida extraordinária financeiramente. Após conseguir extrair alguns textos que falam sobre esse princípio, eu falei para aquela comunidade com muita clareza e com muita certeza, com muita convicção sobre aqueles princípios de prosperidade. E eu estava com tanta convicção, porque já estava tendo muito sucesso no ramo do turismo, comercializando milhas aéreas e tendo ali lucros de 30% a 40% sobre a operação, sobre os custos, sobre os investimentos que eu fazia. Então eu estava conseguindo faturar na casa ali dos 4, 5 dígitos ao longo do ano, e eu estava muito convicto que o ano seguinte, 2023, seria um ano de muita prosperidade. Então, quando você já tem resultado, fica mais fácil falar sobre aquilo, porque você não está falando uma mentira, você está falando uma realidade. Então, aqui estava um jovem que estava tendo resultados financeiros, conseguindo fazer muitas operações bem-sucedidas ao longo do ano, falando sobre prosperidade financeira. A palestra foi um sucesso, a comunidade gostou muito, o ano passou e inicia então o ano de 2023. O mercado, que estava me dando tantos resultados e ganhos financeiros, começou a colapsar. Para quem não sabe, os grandes players desse mercado, Hot Milhas, Maxi Milhas, 123 Milhas, colapsaram totalmente. Ingressaram no processo de recuperação judicial, deixando todos os seus credores no prejuízo. Eu conheço pessoas que ficaram com dinheiro retido lá até a data de hoje, na casa dos 6 dígitos, sim. Pessoas que ficaram com 100, 120, 130, 150 mil para receber da Hot Milhas e Maxi Milhas, e até a data de hoje não receberam. Pois bem, no meu caso, eu fiquei com certo prejuízo aqui, que não é lícito falar por questão de ética.
Deixa eu até beber um copo d'água, que quando eu falo sobre isso o coração acelera. Ai, água gostosa. E após esse prejuízo eu fiquei, meus amigos, na pior, muito triste e achando que era o fim da minha vida no empreendedorismo. Voltei então às minhas atividades, né, que eu já desenvolvia na época, trabalhar em troca de um salário no final do mês. Começou o processo de recuperação judicial e eu aceitei a ideia de que tão cedo eu não teria aquele dinheiro de volta, ou quem sabe nunca teria aquele dinheiro de volta, prejuízo. Mas eu entendi que nem tudo nessa vida é perda. Na verdade, nessa vida não existe perda. Ou você aprende, ou você tem ganhos. Ou a tua operação vai ser bem sucedida, ou você vai aprender alguma coisa com ela. Isto é, todas as vezes que tu tentar algo novo e der errado, você não fracassou, você aprendeu. Isso aqui já é um princípio que valeria a pena você anotar. E o problema não é isso, o problema é que o ano de 2023 terminou comigo no prejuízo. Eu estava com um rombo financeiro muito grande nas minhas finanças e foi exatamente esse ano que eu decidi me casar. Iniciar um novo ciclo da minha vida, deixar essa vida de solteiro e começar então a vida de casado. O grande problema foi que após a virada de ano eu recebi novamente o convite para palestrar para esse público sobre o mesmo assunto, prosperidade financeira. E para minha surpresa, haviam muitos testemunhos de pessoas que naquela época tinham ouvido a minha ministração, a minha palestra e tinham prosperado grandemente, tiveram resultados após aquela palestra. Pessoas que empreendiam em pequenos negócios conseguiram expandir os seus negócios, pequenos empreendedores conseguiram aumentar o faturamento nos seus negócios e isso me deixou muito curioso, porque eu falei com muita clareza e muita convicção naquela data. Porém, nessa nova data que eu fui chamado para palestrar para eles, sendo bem sincero para vocês, eu não estava me sentindo muito seguro, porque falar sobre prosperidade financeira quando você está tendo resultado é uma coisa, outra coisa é você falar sobre prosperidade financeira quando você está quebrado. E na virada de 2023 para 2024 eu estava extremamente quebrado, porém com a graça de Deus eu fui lá e falei para eles a parte 2 da primeira ministração que eu havia trazido para eles há um ano atrás. E eles, com muita motivação, entenderam bem, e para eu ser verdadeiro, eu falei para eles os passos para se levantar de uma grande crise econômica nas suas finanças. E eu preparei aquele conteúdo com muita vontade, com muito desejo de querer contribuir com aquelas pessoas, e basta dizer que o meu presente naquele dia foi ver a alegria daquela comunidade em estar recebendo uma ministração que de fato deu para eles um norte, né? Um direcionamento sobre o que eles deveriam fazer com as finanças deles. Meus amigos, o ano de 2024 começou como toda pessoa quebrada financeiramente. Lá estava eu estudando, me desenvolvendo, correndo atrás de oportunidades, buscando estratégias para sair daquele fundo do poço. Foi então que, lendo, eu consegui encontrar uma nova oportunidade dentro do mercado financeiro de imóveis. Vi que existiam oportunidades ali de comprar imóveis abaixo do preço e vender a preço de mercado, e após levantar dados eu vi que aquilo poderia trazer um ganho financeiro que poderia me tirar daquele momento de endividamento e me projetar para um futuro promissor na minha vida. Então tudo aquilo que eu falei para eles naquela palestra eu exatamente pus em prática, como se fosse um plano, um passo a passo, um manual para sair de um momento de endividamento e entrar em um ciclo de alta novamente. Foi então que, estudando o mercado imobiliário na minha região, eu vi que existiam alguns imóveis que, se eu comprasse, eu conseguiria no prazo de 3 a 6 meses vender esse imóvel a preço de mercado e conseguir ter resultado ali de 25 a 30%
de lucro. Passei muitos dias estudando e após levantar todos os dados, eu comecei o processo de análise de imóveis para então fazer a compra desses imóveis, mas na época eu estava quebrado, isso há pouco tempo atrás. Só que eu percebi que embora eu estivesse quebrado financeiramente, eu tinha crédito no banco. E após eu ver que eu tinha crédito no banco, eu avaliei a taxa de juros que iria correr caso eu solicitasse aquele capital do banco e verifiquei que o resultado da venda iria cobrir toda aquela taxa de juros e ainda ia conseguir colocar dinheiro no bolso. Foi então que eu identifiquei um imóvel interessantíssimo para comprar, inclusive aqui no condomínio onde eu estou, consegui comprar esse imóvel por o valor de 171 mil, correspondendo ao valor do imóvel, reforma, taxas cartorárias, corretagem, etc. Consegui vender este mesmo imóvel pelo valor de 245 mil. Com isso eu consegui saldar todas as minhas dívidas e ainda consegui ter uma gordurinha para continuar o meu investimento. O capital que eu adquiri no banco eu não devolvi, eu não paguei. O mesmo capital serviu então e vai servir, continuar servindo como capital de giro para comprar e vender outros imóveis e assim ir construindo renda e patrimônio. Pois bem, porque eu estou contando para vocês essa experiência? Porque talvez você possa achar que você não tem condições de romper, de prosperar, de crescer, de ir para o próximo nível, para o próximo ciclo, por achar que você estava quebrado. Eu estou te dizendo, eu também estava quebrado e eu não sou superior a nenhum de vocês. Se vocês confiarem em Deus e usar a inteligência que Ele deu para cada um de vocês, vocês têm plenas condições de sair de um endividamento, como também entrar em um grande ciclo de alta, no sentido de conseguir mais prosperidade para vocês e para as suas famílias. Afinal de contas, o propósito do nosso trabalho é para ajudar a nós e as pessoas que nos amam, o nosso próximo. Dessa forma, entenda que prosperidade é empreender, investir, crescer, se tornar uma pessoa abundante em todas as áreas, envolve você não focar em gastos de consumo, mas sim em custos de investimento. Todas as vezes que você pensar em fazer um determinado gasto, pergunte se esse gasto é necessário. Todas as vezes que o dinheiro estiver saindo da sua carteira, faça para eles 3 perguntas. Primeiro, para onde você vai? Segundo, você volta quando? E terceiro, você volta com quantos outros? Ou seja, todas as vezes que um soldado sair do seu batalhão, ele tem que sair para guerrear e voltar com outros soldados, para que assim você possa crescer com sua tropa e se tornar cada vez mais poderoso financeiramente. Então, meus amigos, se você pensa que não está predestinado ao sucesso, entenda que não existe predestinação para o fracasso ou para o sucesso. O que existe é determinação, vontade, querer fazer acontecer. A graça de Deus está disponível para todos. A graça de Deus ela é multiforme, ela está disponível para todos nós. Basta a cada um de nós ir lá fazer uso dessa graça e aproveitar dessa graça para fazer acontecer. Que esse ano de 2025 seja um ano próspero, feliz e cheio de abundância para você e sua família. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo.